Olá, pessoal, mais uma vez, muito boa tarde. Estamos aqui no nosso podcast Fala Pública com essa pessoa ímpar, um grande representante do nosso judiciário, um desembargador, um amigo, um professor, um palestrante, que a gente não tem nem como descrever o currículo desse nosso convidado ilustre de hoje. Eu quero apresentar a vocês o Dr. Ciro Darlan, um dos maiores desembargadores da história do judiciário brasileiro. Com a palavra, Dr. Ciro Darlan. Boa tarde, doutora Flávia Aguiar. Boa tarde, meu querido Pietro. Primeiro, homenagear você, Flávia, porque nós estamos no mês das mulheres. Muito obrigada. Próximo do Dia das Mulheres. Aliás, isso é uma injustiça, porque o Dia das Mulheres são todos os dias do ano, porque vocês precisam ser cada vez mais empoderadas. Nós necessitamos de vocês na política, nós precisamos de vocês no poder. Nós precisamos de vocês para nos orientar, para nos guiar. E é preciso alcançar essa igualdade de gênero na política. Fundamental. Assim como é também necessário no judiciário, onde também não há, temos poucas mulheres em crescimento, mas poucas mulheres chegaram à administração do Tribunal de Justiça. Você vê no próprio Supremo Tribunal Federal, o número de mulheres, estamos com apenas uma mulher neste momento. Então é preciso que cada vez mais valorizar o gênero feminino, porque não só de vocês nascem todas as pessoas, mas de vocês nascem as melhores ideias, e nós precisamos muito do governo das mulheres. Uma sociedade que não tem essa igualdade é uma sociedade desigual. E ela é desigual não só no gênero, mas é desigual na raça, é desigual na economia, é desigual no tratamento com as crianças, com as pessoas. Então, eu queria muito começar este nosso encontro a agradecer tanto ao Pietro quanto a você por essa oportunidade de poder aqui trocar algumas ideias sobre essa experiência de 42 anos de vida no Poder Judiciário. E esse novo desafio que eu me impus, de continuar fazendo aquilo que eu fazia do Judiciário, agora no Poder Legislativo. Então é uma oportunidade muito boa estar aqui conversando com vocês, falando sobre políticas públicas. Olha que ideia fantástica que vocês colocaram na mesa. Políticas públicas que não é um tema popular, não é um tema que o povo tem acesso. Exatamente. O povo não sabe ler diário oficial, o povo não tem acesso ao diário oficial. Então, vocês colocarem nessa linguagem fácil, nessa linguagem acessível, para que a população participe, não só ouvindo, mas também dialogando com vocês através desse podcast e através dessas redes sociais que vieram para mudar a mídia, vieram para democratizar a mídia social, a comunicação social. Então, eu queria dar os meus parabéns a vocês por essa iniciativa e pelo privilégio de estar aqui conversando com vocês nesse momento. Doutor Ciro, para a gente é algo assim inimaginável. Como advogada, estudante de direito, a gente ter na frente o nosso ídolo de faculdade é uma coisa assim que não tem palavras para a gente descrever. Então, primeiramente, é uma honra poder contar com as suas palavras pessoalmente, né? Estar aprendendo com o senhor mais uma vez. O meu amigo Pietro Bernardes aqui, um grande irmão que comigo idealizou esse podcast. A nossa pretensão hoje é levar para a população da melhor forma possível que são políticas públicas, o que nós podemos contribuir, como o senhor próprio disse, na melhor forma, na fala acessível de todos, mas principalmente, doutor Ciro, que nós tenhamos a oportunidade, através desse podcast aqui, convidar outras pessoas para que elas nos enriqueçam com o conhecimento tal qual o senhor está fazendo nessa tarde de hoje. É muito, muito bacana a presença do senhor aqui, me sinto lisonjeado porque de prontamente assim que foi feito o convite, foi aceito e a gente, quando idealizou, a gente quis realmente trazer essa ideia de unir a parte tanto teórica quanto a prática, unir as pessoas que criam, que legislam de fato e as que executam, para a gente fazer essa mistura e falar de uma forma popular.
E aí muito me surpreendeu no primeiro encontro nosso a forma do senhor, porque a gente, quando vê também, Flavinha, olha, o desembargador Ciro tá lá na televisão, é o cara que dá a canetada, ó, é O o tamanho homem. dele, a E aí, grandeza. quando chega perto e vê a grandiosidade da humildade, a simplicidade, a alegria que o senhor tem, é assim, até assusta positivamente e lhe agradeço mais uma vez por estar participando aqui. E quando a gente pensou no senhor, no nosso podcast, obviamente que o assunto, assim, primeiramente foi criança, juventude, a gente começou a entender um pouquinho da sua trajetória lá, a gente começou a acompanhar e até analisar, né, Flávia? Isso. E assim, ficar 14 anos diretos numa vara por um período tão longo assim, não sei, não tenho ciência ainda de alguém, e defendendo as causas das crianças, da juventude esse tempo todo, quebrando alguns tabus, quebrando alguns paradigmas que os grandes poderes, entre aspas, de fato tentavam impor naquela época, de uma forma correta, justa e dentro das leis, é algo de se admirar. Então não poderia ser diferente. Exatamente. A gente está elogiando o senhor e agradecendo por tudo que o senhor fez e que o senhor faz. Né, Flavinha? Isso. E, doutor Ciro, entrando um pouco já na nossa seara de discussão hoje aqui, eu queria que o senhor pudesse nos trazer qual é a ideia hoje dessa formação do bullying. Como é que o senhor vê o bullying? O que o senhor acha do bullying? O que ele tem reverberado na sociedade? Porque até um pouco tempo a gente sabia que isso acontecia. Mas as crianças e os adolescentes que passavam por isso, muitos pais achavam que isso é bobagem, isso é brincadeira de criança, considerava aquilo dali com uma forma simples de provocação, não de intimidação sistemática, não de intimidação de forma para a qual pudesse prejudicar a saúde mental, física das crianças. Então, eu queria que o senhor pudesse trazer para a gente hoje aqui o que o senhor fala do bullying, que para nosso sistema jurídico ele é muito novo, mas que já acontece na sociedade há muitos anos, não é verdade? Isso tudo é originado de uma mudança muito radical que nós tivemos na nossa legislação a partir de 1990. Nós tínhamos uma legislação que não tratava a criança como sujeito de direitos. Exatamente. Né? Nós tínhamos o Código de Menores e Deus me deu, assim, o privilégio de entrar na magistratura da infância e da juventude com uma nova doutrina, a doutrina da proteção integral, que veio substituir a doutrina da situação irregular, que era uma doutrina absolutamente injusta, que dizia que a criança pobre que estava na rua, que estava fora da escola, que estava sem família, estava ela em situação irregular. E a gente sabe que quem estava em situação irregular era a sociedade, era o Estado, era a família. Então, o artigo 227 da Constituição de 88 introduziu no nosso mundo jurídico uma verdadeira revolução. Mais importante até do que quando a princesa Isabel aboliu a escravidão, porque ela aboliu num decreto que, na realidade, não aconteceu nada. Quando também procuramos, através do voto feminino, através da independência das mulheres, tratá-las com igualdade, isso também não modificou a nossa sociedade. Nós sabemos que até hoje as mulheres ainda lutam para chegar ao seu patamar de igualdade. Mas quando a legislação veio dizer que criança não é mais um sujeito de cuidado, de caridade, mas é um sujeito de direitos, a partir desse momento ele é um cidadão na sua plenitude. Isso é uma revolução. É pena que nós tenhamos 34 anos de uma revolução e a sociedade ainda não tenha compreendido na sua plenitude que, sem tratar das crianças, sem cuidar das suas crianças, sem respeitar as suas crianças, a sociedade nunca vai evoluir, nunca vai desenvolver. E essa pergunta que você me faz, isso já é um processo de desenvolvimento dos direitos da criança e do adolescente, que é o direito ao respeito. Exatamente. Um dos direitos que está na Constituição e que foi regulamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente é o direito ao respeito. Está lá no artigo 15, regulamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
E o que significa o direito ao respeito? O direito à integridade, respeito à sua integridade física, à sua integridade moral, à sua integridade religiosa, à integridade do seu corpo. E nós tínhamos muitos costumes anteriores que nós achávamos normais. Até hoje tem pais que criticam o estatuto e criticam o fato da criança ser sujeito de direito. Ah, ele é meu filho, eu educo como eu quiser. Educação não se faz com violência. Então, as pessoas dizem, não, eu batia com palmatória, botava no caroço de milho, agressões físicas. E da mesma forma, era muito comum você causar ofensas psicológicas à criança. Uhum. Reducionismo da pessoa, da dignidade da pessoa humana. Você é gorda, você é magra, você é preto, E isso as pessoas, no seu costume, no seu dia a dia, se habituaram a esse tipo de tratamento sem avaliar a dor que isso causa na figura do ofendido. Verdade. Então, a partir do estudo mais aprofundado, não só através das leis, não só através dos executores da lei, dos juízes, dos advogados, mas, sobretudo, através do desenvolvimento das ciências, da psicologia, da psiquiatria, que começou-se a estudar os danos físicos, psíquicos, que uma pessoa sente quando ela é ofendida, quando ela é diminuída, pelas suas características físicas, às vezes pelo seu defeito físico, às vezes pela sua origem, porque é da Paraíba, porque é do Sul, porque é japonês, enfim. Isso tudo afasta a pessoa do seu dia a dia, causa danos psicológicos. Agora, como tratar isso? Certamente que não é com leis, não é com reprovação física, não é com esse tipo de tratamento que você vai mudar a sociedade. Você vai mudar a sociedade através de um processo de educação. Eu tive a oportunidade de estudar esse processo de mediação escolar na Argentina, e lá essa questão do bullying, ela não é tratada através da legislação, ela não é colocada através de penalização. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Mas é tratada através, e isso também não é judicializado. Interessante, existe muita coisa que está sendo judicializada. As relações familiares estão sendo judicializadas e ela tem agravado cada vez mais. A Lei Maria da Penha, que é uma lei extraordinária, necessária, que veio para combater a violência contra a mulher, muitas vezes ela se excede porque ela acaba sendo utilizada por pessoas de má fé que se utilizam da proteção à mulher para agredir outras pessoas e até mesmo para perseguir pessoas inocentes. Por isso que eu não sou muito a favor da judicialização desses temas interpessoais, interfamiliares. Isso tem que ser através do tratamento de psicólogos, de assistentes sociais, de profissionais das relações humanas. As relações humanas, elas não melhoram, elas pioram quando há interferência de repressão, de agente de repressão. A polícia, quando interfere, o judiciário, quando interfere, até mesmo, doutora, que é uma excelente advogada, que tem essa experiência toda, na área de família, as decisões judiciais, muitas vezes, elas são muito mais danosas à resolução do conflito do que reparadoras. Verdade. Veja só, eu, juiz, entro na sua casa e digo com quem vai ficar o seu filho, como você vai tratar o seu filho, onde vai estudar o seu filho, se o seu filho vai poder viajar ou não vai viajar, vai poder ter férias. Isso é uma interferência de terceiro absolutamente indevida. Sim. Quem tem que decidir isso, e através do diálogo, através da conciliação, através da mediação, são os pais das crianças. E isso causa essa interferência do poder nas relações interfamiliares, causa muitas vezes os abusos, causa muitas vezes a utilização da própria criança para agredir a moeda de troca, alienação parental. Alienação parental. Isso são todos
efeitos colaterais dessas Dessas intervenções indevidas. Durante 14 anos como juiz da infância e da juventude, eu verifiquei que toda vez que, como juiz, eu interferi numa relação entre familiares, a não ser para acrescentar um ser a um grupo familiar, através da adoção, através da guarda, toda vez que a minha intervenção foi de reprovação, tanto que eu criei, vamos falar de políticas públicas? Com Sim, certeza. claro. Tanto que eu criei, para me responder esse meu questionamento, uma escola para pais. Bacana. E qual era o objetivo disso? Porque como é que o juiz da infância, juiz de menores, né? E aí eu quero aqui homenagear o maior de todos, que foi o professor Alírio Cavalieri, que foi juiz de menores. E quando eu entrei, eu já fui juiz da infância e da juventude, e a gente sempre tinha essas diferenças, porque o professor Alírio Cavalieri, com toda a sua sabedoria, com todos os seus cuidados com criança, ele era favorável ao Código de Menores, porque ele que escreveu o Código de Menores, né? Então ele tinha esse certo orgulho. E o Estatuto da Criança e Adolescente foi escrito por todas as crianças do Brasil, através do movimento de meninas e meninos de rua, das ONGs que tratavam das crianças, das famílias que estavam precisando de uma nova lei, de um novo horizonte. Então eu criei a Escola de Pais. Por quê? Porque antigamente a gente pegava uma criança abandonada na rua, ou uma criança negligenciada, ou vítima de violência, pegava aquele pai, prendia aquela mãe, e a criança ficava mais abandonada ainda. E aí você tinha que prender aquela criança num abrigo, numa instituição. Que era um terror. Um terror, para poder solucionar um problema que você, juiz, tinha criado quando você tirou aquela mãe, aquele pai abusador, sim, violento, sim. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma escola de pais. Então o pai e a mãe que foi negligente ou foi violento com o seu menino, com a sua menina, com o seu guri, o guri do Chico Buarque, tão bem decantado, né? Ele, em vez de ir para a cadeia, para registrar uma ocorrência, ele ia para uma escola de pais. E aí ele tinha aula de dança, de psicologia, de artes, de relações humanas. Relações interpessoais. E aí, muitas vezes, um pai recebia ou dava o primeiro abraço do seu filho, antes abandonado, antes na rua, falava assim, puxa, eu não sabia que era tão gostoso. Que orgulho. Que eu sabia que era tão gostoso abraçar um filho, que mudava abraçar uma criança. Quer dizer, uma coisa simples que ninguém tinha falado para aquela mãe. Verdade. Ninguém tinha mostrado para aquela mãe. E a escola de pais mostrava. A escola de pais aproximava aquela criança do seu filho. Amorosidava essa relação, né? Tornava carinhosa a relação, botava afeto naquela relação. E muitas vezes aquela criança saía da rua, vinha para casa, ia para uma escola, matriculava na escola. Por quê? Porque a escola, e aí vem esse processo de escolarização que é importante para todo ser humano. Sim. Todo ser humano precisa de um espaço de ensinamento, de aprendizagem, de relacionamento, de sociabilidade. E a escola ela preenche tudo isso. Doutor Ciro, aí eu venho com a pergunta inicial, né? O senhor acha que esse problema das nossas atualidades, né, dos nossos smartphones, dessa mídia social tão pungente, o senhor acha que isso também contribuiu para uma piora nessas relações das crianças e dos adolescentes para com os crimes na internet? O senhor acha que isso tudo veio de um processo avassalador que contribuiu também com essa sociedade doente que a gente sabe que ela existe, com essa educação que a gente está batalhando para melhorar os índices, né, educacionais, mas o senhor acha que essa mídia, todo esse processo contribuiu? Eu acho que, sem sombras de dúvida, na minha opinião, foi só uma gota d'água no oceano, né? Eu acho que essa resposta também não vai estar nos códigos. Não. Né? Porque essa modernidade, ela é inevitável. Ela nos pegou, a todos nós, dessa geração, assim, de surpresa. Nós saímos do telefone com fio para o smartphone, para o iPhone, e daqui a pouco nem vai precisar o iPhone, você vai se comunicar por telepatia, como a Rita Lee já fazia amor por telepatia.
nós vamos acabar também fazendo amor por telepatia, né? O que vai ficar muito triste, porque amor sem contato é uma coisa muito difícil. Mas, de qualquer maneira, nós vamos ter que nos adaptar a esse mundo novo. E quem vai nos ensinar a nos adaptar a esse mundo novo não somos nós, são as novas gerações. Exato. As novas gerações, elas é que vão ditar as regras que nós devemos seguir nesse mundo novo. Porque o mundo que nós estamos deixando para elas não é um mundo bom. É um mundo de guerra, é um mundo de ódio, é um mundo de diferenças, é um mundo de discriminação. Este mundo da nossa geração, que foi uma geração das mais felizes de toda a história da humanidade, porque nós vivemos um período de revolução da humanidade. Nós tivemos revolução cultural, tivemos revolução musical, tivemos revolução intelectual e de toda a produção do mundo. Só que nós também trouxemos com essa revolução o ódio, as diferenças, a falta de respeito às diversidades, porque o mundo é cada vez mais diversificado. E esta lição de amor à diversidade nos é dada pelas crianças. São as crianças que não fazem diferença entre elas. São as crianças que se abraçam, sejam brancas, sejam pretas, sejam pobres, sejam ricas. As crianças nos dão essas lições. Então, nós temos muito que aprender com a caminhada das crianças. O que nós temos que fazer para ela é oferecer sempre um espaço de conhecimento, de educação, que também não é o mesmo espaço que nós conhecemos. Esse negócio de você colocar a criança numa sala de aula com quadro e giz, isso é super ultrapassado. A criança hoje ela vai estudar aqui, vai estudar na mão dela. O mundo está na mão dela. Então nós temos que adaptar também a nossa educação, os nossos CIEPs de horário integral, que ela já existe, ele já existe na prática, fora do edifício escolar, fora dos muros escolares. As crianças elas acordam aprendendo o que é bom e o que é ruim. Porque Exato. a diversidade que tem no mundo da internet tem tantas coisas boas quanto coisas ruins. Então, o processo de educação que começa em casa, ele deve ser no sentido de orientar pelo exemplo quais são os caminhos em que haverá menos sofrimento. Menos sofrimento. Porque é inevitável que nós vamos ter que enfrentar todas essas diversidades do conhecimento. As coisas boas e as coisas ruins. E que nós temos que mostrar, sinalizar para as nossas crianças desse processo novo de educação, é onde você vai ser mais feliz, onde você vai sofrer menos nesta caminhada, que é a caminhada da vida de cada um de nós. Desculpa, Flaviana, o senhor bem fala assim, a gente, nas edições anteriores, a gente sempre cita que todos os problemas relacionados a políticas públicas, de fato, elas estão atreladas à questão da educação como base. E aí a gente falou sobre o bullying e muitos questionamentos vinham, porque assim, geralmente o bullying ele é feito de uma criança para outra criança. E aí quando você pega para poder judicializar essa questão, o pai é questionado, e aí aquela questão que o senhor falou, o pai tem uma de certa forma é penalizado para poder ver com o filho como é que vai funcionar. E assim, a gente com esse acesso à informação desproporcional à medida que a gente não consegue controlar, porque entram coisas boas com coisas ruins. A gente vê que as crianças vão crescendo com tanta informação que a gente não tinha até então nas décadas anteriores, e a gente começa a ver muitas delas sem o apoio, sem a orientação dos pais, porque o mundo está muito acelerado, as questões das informações também para os pais, elas vêm em uma proporção também muito grande, eles se omitem de certa forma, e, por exemplo, o telefone hoje para as crianças é um conforto para os pais. As crianças estão dando muito dor de cabeça, estão fazendo muita bagunça. Toma, fica quietinho aqui, é um remedinho. E com isso a gente vai inserindo eles no mundo onde realmente coisas muito ruins também vêm. E aí, dentro dessas questões da gente deixar as crianças muito vulneráveis, a gente tem uma pauta que é a questão da maioridade penal. Existe um conflito de ideias muito grande dentro do país, onde uns apoiam
uma determinada idade, outros são a favor de outras. Eu sei que o senhor tem uma opinião também. E eu gostaria de saber o que o senhor acha, de fato, assim, sobre essa questão da idade. A gente vê que as crianças, às vezes, com 16 anos, 18 anos, hoje 18 anos é a idade, mas com 16 anos sempre foi solicitado por uma bancada, de certa forma, para que fosse reduzida essa idade. Qual a opinião do senhor nesses casos? Porque, assim, a gente vê que não é só também diminuir a idade e começar a penalizar. Eu acho que a educação, a parte social, essa questão da escola, quando acontece algo de errado e a gente leva para poder introduzir não só a criança, não só o pai, acho que não é a figura isolada, é a figura familiar, de fato, introduzir que elas vão se perdendo, elas vão se isolando devido às correrias do dia a dia, e muitas delas não têm a base, que é justamente a educação. O que o senhor acha sobre essa questão, a opinião do senhor, de fato, assim, é uma curiosidade que a gente tem, sobre essa questão de como é que o senhor se posiciona, o senhor vê, o senhor entende? Antes até mesmo do senhor explicitar para a gente a sua a opinião, a minha humilde intervenção aqui, doutor Ciro, veio pelo seguinte: nos nossos episódios anteriores a gente questionou muito qual era o papel da família em relação a esses tipos de acontecimentos. Por exemplo, nós tivemos uma escola famosa no Rio de Janeiro, onde um grupo de alunos se reuniu, pegou um aplicativo, tiraram fotos das meninas e transformaram em corpos nus. E foi um escândalo para a escola. Naquela ocasião, os pais não sabiam como se comportar diante dessa tragédia social, porque aquilo explanou de uma forma tão absurda que as meninas suscitaram, inclusive, tratamento, porque elas pensaram em suicídio. As meninas não queriam sair de casa, ficaram envergonhadas. Então, antes até mesmo dessa sua opinião, ilustre opinião, a gente gostaria de saber também além da sua opinião, obviamente, mas o que nós, como pais, por exemplo, podemos fazer em relação a isso, porque, como o senhor bem disse, a gente tem que aprender a lidar com esses institutos novos, porque não existiam há muito tempo. E com essa revolução por minuto que vem acontecendo, ficou uma lacuna. A sociedade começou a debater o que fazer com o seu filho, o que fazer com a sua filha. O que o senhor pode contribuir para a gente? Vamos falar de políticas públicas? Bora! Vamos, com certeza. Então vamos falar de políticas públicas, porque até agora eu estava vendo uma conversa aqui de comadres e compadres. Mas a gente chegou lá, a gente estava indo devagar, o motor estava só esquentando. Porque a gente estava falando aqui de celular, estava falando aqui de colégios de alto nível. E aí veio a pergunta assim: o que o senhor acha da redução da maioridade penal e tudo? Vamos descer do muro? Porque até agora a gente está falando aqui de famílias altamente privilegiadas, que têm acesso a smartphone, a telefone, a colégios de categoria, né? Então, vamos ter que partilhar isso. Nós vamos ter que também abrir mão daquilo que nós temos em excesso para poder distribuir para aqueles meninos que nós queremos ver nas cadeias. Uhum. Porque eles estão nas cadeias, porque nós estamos fazendo bullying com eles desde que eles nasceram. Desde que eles nasceram, que nós dizemos para eles assim: você não tem direito a uma moradia digna, você vai morar em barraco. Você vai morar numa comunidade onde você não tem saneamento básico, onde você não tem transporte, onde você não tem lazer. E a nossa lei, ela diz que é dever do Estado, da família e da sociedade. Sociedade somos todos nós. Uhum. A gente não pode ficar aqui lavando as mãos e dizer: não, o meu filho fotografou a menina e fez ela ficar nua e causou danos. Causou. Mas e os danos que nós, do andar de cima ou do andar do meio do prédio, causamos para aquelas crianças a quem nós negamos o direito mínimo de dignidade como seres humanos? Aquelas crianças que não têm acesso à escola, aquelas crianças que não têm acesso a um lazer, aquelas crianças que não têm acesso a uma alimentação de qualidade, essas crianças, e que são a maioria no Rio de Janeiro e a maioria no Brasil, e que nós olhamos para elas só na hora de que quando elas reagem a essa violência que nós praticamos de forma coletiva contra elas. E nós praticamos essa violência
seja no legislativo, seja no judiciário e muito mais no executivo, porque é o executivo que tem que, através de políticas públicas, fazer acontecer, fazer chegar a elas a dignidade da pessoa humana. Então, quando aquelas crianças crescem, ficam um pouco mais parrudinhas, e elas procuram, o que eu vou fazer? Eu vou namorar? Ah, mas eu não tenho como namorar porque eu não tenho dinheiro para pagar, para comprar um tênis da moda. Eu não tenho dinheiro para comprar um celular. Eu não tenho dinheiro para levar minha namorada ao cinema. Então, como eu não tenho dinheiro e como eu sou tocado pelo consumerismo, porque o consumerismo não tem preconceito, Não. né? O menininho que está lá assistindo televisão, ainda que ele esteja num barraco sem nada, ele vê na televisão que tem que comer um certo produto, ele vai querer comer aquele produto. Ele vê na novela que o fulaninho está com um tênis da moda, ele vai querer aquele tênis da moda. Ele vê que todo mundo se comunica através de celular, ele vai querer o produto que o próprio consumerismo empurra a querer. Como ele não tem acesso econômico, ele subtrai. Quer dizer, ele busca aquilo que toda teologia, vamos falar de religião, toda teologia de qualquer religião fala que é dele. É dele tanto quanto é nosso. Porque ninguém é proprietário de terra, a gente ocupa terra, mas a propriedade é do todo. A terra pertence a todos, mas só alguns privilegiados ocupam a terra. Quando há uma invasão de terra, aquilo é uma ocupação por aqueles que têm o mesmo direito que nós temos. Quem foi que deu a alguns o título de propriedade e negou aos outros o título de propriedade se todos somos seres humanos? Eu estou falando de terra, porque é um bem comum, mas eu podia falar de relógio, eu podia falar de celular, que tudo isso é um bem de consumo e que as pessoas querem ter acesso. Nós não pensamos naqueles meninos quando nós estamos falando aqui de nossos problemas entre os nossos filhos, entre nossos netos. São problemas do andar de cima. Pô, a gente não quer, por exemplo, eu quero disciplinar que a minha neta não use celular durante 24 horas por dia, mas o cara não tem nem celular, como é que a gente vai pensar que o problema, o tipo de problema que tem aquele menino que está na periferia é outro? É outro. O que ele quer é, pelo menos, ser respeitado como ser humano, ir a uma escola e não tem vaga nas escolas, ter uma creche para sua mãe trabalhar e não tem vaga nas creches. Então, isso é responsabilidade nossa de poder público, nossa de sociedade também. Não é só o Estado que tem esse dever. Todos nós, enquanto seres humanos, enquanto fraternos seres humanos, temos a obrigação de compartilhar com eles. Então, antes de discutir redução da maioridade penal, nós temos que pensar assim, o que nós demos para ele, o que nós deixamos de dar para ele, o que nós negamos para ele que é direito dele, dignidade, acesso a bens de consumo, acesso à alimentação, acesso à escola. Se nós negamos para ele, eles têm o direito. A própria lei, que não é aplicada, né? Gente que é do direito sabe, mas estado de necessidade justifica o crime. Despenaliza. E que essas pessoas estão, se não em estado de necessidade permanente? As pessoas que vivem na periferia, que vivem nos morros do Rio de Janeiro, que vivem nas favelas, encontram-se em estado de necessidade permanente. Outro dia fui visitar uma comunidade em Campo Grande, que é um bairro plano e que é um bairro onde digamos assim, as moradias elas são de tijolo, argamassa e tudo, não são medianas, vamos dizer assim. Pois é, mas olha, é de você se envergonhar de você ser ser humano, famílias e famílias e famílias convivendo no mesmo espaço, dormindo no mesmo espaço, com criança, com adultos, com pessoas doentes, todo mundo gosta de ter seu cachorrinho, seu gatinho, tudo no mesmo espaço. Você olha assim, como é que essa pessoa vive? E é uma pessoa feliz. É uma pessoa feliz, com todas essas carências. Com um sorriso no rosto. Com um sorriso no rosto, e se tocar um samba, ele sai dançando na mesma hora.
e levanta o porta-bandeira, estandarte e tudo, e faz uma escola de samba, e faz o maior espetáculo da terra. Esse é o nosso povo. Então, eu acho que tem certos temas que são temas absolutamente egoístas. Um deles é esse, a redução da maioridade penal. Agora, vamos analisar sobre o aspecto científico. Qualquer psiquiatra afirma que o ser humano normal, que recebe todos os insumos normais, uma boa alimentação, uma boa família, o seu desenvolvimento pleno se dá aos 25 anos. Se dá aos 25 anos. Olha que interessante. É só consultar. Todos os estudantes de desenvolvimento humano, o homem se tem a sua plenitude de responsabilidade, de comando. Isso varia um pouco. Tem alguns que são precoces e tem alguns que os 25 anos vai aos 35 anos. Bom, mas a média de maturidade, de responsabilidade é 25 anos. Nós já tivemos em 21, agora está em 18, agora querem passar para 16. Qual é a finalidade disso? Para encher as cadeias de pessoas e transformá-los em bichos, que é o que nós fazemos no nosso sistema penitenciário. Transformamos seres humanos em bichos, em pessoas que estão enjauladas, sem dignidade nenhuma. A privação de liberdade que está na lei se transforma em privação de dignidade, se transforma em pena de tortura, em pena de maus tratos, de violência, que é proibido pela nossa Constituição, mas nós aplicamos. Qualquer cadeia do Brasil, a pena aplicada é pena de maus tratos, de violência, de retirada de dignidade. E isso é feito sob a homologação, sob os auspícios do Poder Judiciário. É quem diz o direito que manda para aquela pocilga seres humanos. Onde a lei diz que não cabe pena de tortura e a gente aplica a pena de tortura. Nós, juízes, eu passei 42 anos fazendo isso. Fiz o mínimo que podia, mas tinha que fazer, porque tinha que cumprir a lei. As penas minhas eram as menores possíveis, as absolvições eram as mais adequadas possíveis e tudo, mas mesmo assim eu tinha que aplicar a lei, como juiz eu tinha que aplicar a lei, mas eu ia visitar essas pocilgas e falava assim, olha onde eu mandei um ser humano, olha para onde eu mandei um ser humano, olha o que eu estou fazendo com o meu semelhante. E a gente pega uma Bíblia, bota na mão e diz que Jesus nunca fez isso, nunca mandou fazer isso. A gente vive rodeado realmente de um sistema falido, né? Penitenciário e de locais que realmente o poder público não atua. E aí, quando a gente fala Rio de Janeiro, principalmente, o número de comunidades que existem aqui são centenas de comunidades onde você vê que o poder público de fato não... Por falta de uma política habitacional, exatamente. Por falta de uma política de saneamento básico, por falta de uma política de transporte. E aí eu vou ser mais polêmica ainda com o senhor, doutor Ciro, porque a política pública do voto, ela foi muito, digamos assim, divulgada para que o adolescente tirasse, que tire o seu título, entre aspas, né? Aí eu não vou dizer que foi uma obrigatoriedade comum, né? Facultativa, exatamente, mas que eles empurram essa questão com uma forma muito como é que eu vou lhe dizer, incisiva, uma massa muito grande da sociedade empurra como se fosse não uma forma facultativa, mas uma forma quase que obrigatória desse título aos 16. E aí vem a nossa discussão. O que essa pessoa... E aí o senhor falou da plenitude do amadurecimento, da responsabilidade aos 25. O que essa pessoa, com o voto, que é uma coisa muito séria, pode contribuir aos 16 anos? O que o ser humano pode discutir de políticas públicas com um adolescente de 16 anos se ele, na verdade, ele nem chegou, né, ao mínimo da maturidade possível, a maturidade penal, a maturidade civil, mas ele já chegou na maturidade eleitoral. E aí, a nossa discussão do dia a dia, nós estávamos até aqui, antes do senhor chegar, falando lá no nosso gabinete, o que essa pessoa digna de direito, né, de deveres, o que ela vai trazer para o voto aos 16 anos? O que o senhor acha disso? Eu acho que tem que trazer o voto para a criança.
A criança tem que começar a votar, tem que começar a participar. Porque, Pelo menos ela é mais sincera, né? porque é preciso democratizar a participação na política. Isso é um processo. Né? Quando houve a primeira eleição no Brasil, em 1515, né, na vila aqui de São Vicente, São Paulo, só poderia votar quem tivesse muita Dinheiro. grana, Uhum. quem tivesse posses. Uhum. Né? E quem conhecesse minimamente a escrita. Depois isso foi evoluindo e hoje o analfabeto não pode votar. Isso é injusto, porque ao analfabeto você já nega o direito dele para a sociedade, vão olhar com mais respeito, com mais carinho para a população do sistema penitenciário. O mesmo se diga, na minha modesta opinião, e eu sou uma pessoa que eu quero as crianças cada vez mais empoderadas, o voto a partir dos 16 anos, porque ele é facultativo. Mas nós já tivemos tempo em que a pujança dos estudantes brasileiros muitas vezes mudou políticas nacionais. Sim, direta já. Nós tínhamos Movimentos a União importantíssimos. Nacional dos Uni. Estudantes, que era fortíssima. Sim. E era uma garotada enganjada, Jovem. uma garotada jovem e que a ditadura matou, que a ditadura exilou, a ditadura sufocou, porque o autoritarismo e as pessoas arbitrárias não querem que a juventude tenha voz. Hoje, nós temos uma juventude amorfa, uma juventude que não se interessa pela política, uma juventude que não confia na política. Exatamente. Nós temos que resgatar essa categoria de eleitores. Nós temos que empoderar. Né? Antigamente, não era do tempo de vocês são muito jovens, toda a escolas de ginásio tinha grêmios. Sim. Os grêmios eram eleitos, quer dizer, já havia uma política participação. estudantil nas escolas secundárias, nas escolas ginasiais naquele tempo. Né? Então, E que já cobravam melhorias para escolas daquela época, o pelo Grêmio. meu o meu ídolo maior de educação, Leonel Brizola, ele foi forjado sendo presidente do Grêmio, da primeiros que ele estudava lá no Rio Grande do Sul. Sim. E ele teve assim uma pujança tão grande, e ele apareceu tão grande, que ele saiu, no primeiro ano que ele entra na faculdade de engenharia, ele foi eleito deputado estadual. Por quê? Legal. Porque ele já começou a sua vida política Lá. dentro Dentro da da escola. Exatamente. Dentro da escola. Então, o que nós temos que fazer é levar a política para que a política seja mais respeitada para dentro das escolas. Uma interessante fala do senhor, assim, inteligentíssima também, obviamente, mas que nós já havíamos falado em episódios anteriores da política na escola. O que hoje em dia, o que se leva para a escola é aquela obrigatoriedade do cumprimento de horas de estudo, né? Aquele cumprimento do material, mas a participação política dessas crianças, a necessidade, por exemplo, de você ter uma matéria sobre economia, né, familiar, para essas crianças que hoje elas se utilizam do smartphone de forma tão exacerbada, de uma forma tão, até eu digo perigosa, que elas compram os jogos nos cartões dos pais, e os pais depois vão descobrir faturas homéricas, porque elas não têm noção daquilo dentro do seio familiar. Doméstica. Exatamente. Então a economia doméstica, ela acaba por uma forma tão simples de conhecimento, ela acaba num buraco. Porque a criança, ela não tem. Para ela, aquilo dali é um jogo. Para a criança, aquilo dali é só um divertimento. Mas ela não sabe o valor econômico daquilo dentro do seio familiar. E pior, doutor Ciro, o que o senhor falou agora também, a gente disse num episódio lá para trás, da necessidade da criança conhecer o seu papel na sociedade. Ela não é uma simples criança, ela pode participar sim. Nós temos, por exemplo, o Parlamento Juvenil. Isso é uma ideia excelente. A Assembleia Legislativa, ela tem uma excelente formação política para esses adolescentes. Agora eu pergunto para o senhor e para quem está nos assistindo aqui no nosso podcast, qual a família que tem informação sobre o Parlamento Juvenil? Quem conhece o Parlamento Juvenil na nossa sociedade hoje? Quase ninguém, porque a dificuldade, primeiro, da informação política é muito grande. Quem é que tem acesso a essa informação? Quem é que sabe que a Assembleia Legislativa promove o parlamento jurídico?
Aquele que se interessa, aquele que quer buscar o seu direito. Então, a busca pelo seu direito, ela começa desde pequeno. Entendeu? E como o senhor falou, a educação ela está aquém, as nossas escolas estão aquém da nossa sociedade. Doutora Flávia, eu ia falar justamente desse projeto do Parlamento Juvenil, que é um projeto excelente. Quer dizer, isso tem que crescer, isso tem que levar para todas as escolas. Eu não sei qual é o tamanho desse projeto, mas devia ser assim, uma coisa habitual. Hoje é um projeto da LERJ, mas Deveria ser um projeto municipal, nos 92 municípios ter um parlamento juvenil. Devia ter levar as crianças para conhecer, para debater a política, para saber o papel de cada político, para cobrar, para dar sugestões, ouvir as crianças, ouvir quais são as suas necessidades, quais são as suas carências. E outra coisa, você falou de uma situação assim, muito importante, que é o papel das mídias hegemônicas. Quem é que conhece o Parlamento Juvenil? Tem que ser obrigatório. Essas redes aí abertas, elas tinham obrigação, porque está na lei, está na Constituição. Eles têm o dever de divulgar, de instruir, de ensinar, não cumprem. Isto é o papel do parlamento. Isto é o papel que a gente tem que cobrar do parlamentar. Por que se dá uma concessão para uma empresa e ela não cumpre essa concessão? Se você der uma concessão de transporte para uma empresa e essa empresa não cumprir, você caça. Por que as empresas de comunicação social do Brasil fazem o que querem, manipulam da forma que querem e ninguém faz nada? Por exemplo, projetos como esse do Parlamento Juvenil tinha que ser obrigatório. Olha, vai ter uma sessão de Parlamento Juvenil dia tal, vão às escolas tais, vamos divulgar, vamos cobrir. Tinha que ser obrigatório. O parlamento tem que cobrar isso. E não cobra. Por que será? E aí, por que pensar em redução da maioridade penal se a gente não está pensando em coisas mínimas que são fundamentais, como cobrar de quem tem o exercício do poder concedido e não cumpre essas condições. Verdade. E, doutor Ciro, pegando mais um gancho sobre essa sua fala do Parlamento Juvenil, só para contribuir ainda mais com as informações a respeito desse projeto tão bacana que a Assembleia desenvolveu, muitas ideias desses jovens que ainda não se descobriram na política ou que estão se descobrindo na política, são levadas através de projetos de leis. Exatamente. Nós temos alguns projetos que são aproveitados desses jovens. Exatamente. E para nós que trabalhamos dentro do parlamento, é um orgulho muito grande em saber que temos dentro da escola alguém que chegou ali e falou assim, se inscreva no Parlamento Juvenil, vai lá representar a nossa escola. Poxa, vai lá representar o nosso município, leve suas ideias. Então, assim, a provocação dessa atitude desses jovens foi tamanha, mas através de onde? Da escola. Como o senhor bem disse, a nossa educação hoje ela não tem a capacidade de ampliação das informações, vamos dizer assim. A escola, na minha concepção, na minha humilde ótica, ela está cumprindo o papel dela. Aquele papel ali. Ela não pode fugir muito para aqui, ela não pode fugir muito para ali, porque hoje, dentro do seio familiar, a gente já sabe da dificuldade de educar. Então, os pais estão jogando para dentro da escola a função de educar, salvo o melhor juízo, a minha opinião, tá? Então, a escola ela ainda tem que cumprir com a obrigação dela, que é levar o ensino, compartilhar o ensino, mas ela também está levando o peso de educar. Aquilo que a gente falou no início desse podcast sobre o seio familiar, sobre o reconhecimento da paternidade, da maternidade, que até então muitos não conhecem, porque ninguém nasceu sabendo como ser pai ou como ser mãe, mas a escola está tendo também esse peso. Né? Eu digo para o senhor porque são muitas reclamações que a gente ouve de professores que adoecem, principalmente nas escolas públicas, por conta dessa educação que não consegue ser mantida, não consegue ser trabalhada nos seios familiares. Pois é, mas aí eu falei aqui no início do nosso programa sobre a escola de paz. E a escola de paz tem que ser um projeto de políticas públicas. Exatamente. E a escola de paz significa dizer, trazer os pais para parceria com os professores. Os professores não aguentam mais substituir os pais. Exato. Mas os professores têm que chamar os pais para esse processo conjunto de educação dos seus filhos. E como é que está esse projeto Escola de Olha, Paz? no Rio de Janeiro, ele se transformou em lei.
O deputado do PDT, Dr. Carlos Eduardo, ele apresentou esse projeto de lei baseado na minha experiência na Vara da Infância e da Juventude. Ele apresentou o projeto, foi aprovado pela Câmara e o prefeito Eduardo Paes, na primeira administração dele, sancionou. É lei. Agora não é cumprido. E qual seria a riqueza desse projeto? Trazer os pais para dentro da escola para uma parceria. Não é punir os pais. Não é repreendê-los. Não é repreender os pais. Não é dizer ao pai que ele está sendo negligente, que ele não está cuidando do filho. Não. Isso ele já sabe. É trazer a uma parceria. Olha, pai, se o senhor fizer assim, o senhor vai ajudar a gente aqui no processo de educação do seu filho, e o seu filho vai melhorar, o seu filho vai crescer. O senhor não está sendo negligente porque o senhor está fora da escola, porque o senhor está sem trabalho. O senhor precisa de um documento para o senhor conseguir trabalho. Então, essa parceria da escola com a família, isso ajuda no processo de educação. Na verdade, é um auxílio social e psicológico dentro da família, de fato, porque se ele não tem uma estrutura, precisa de alguma orientação, essa escola ajuda. De certa forma, também é entender, enxergar os valores familiares e educacionais da criança. É uma estrada de mão dupla. Você vai ensinar o pai a auxiliar a educação, processo de educação. Aí, é claro que a gente vai encontrar alguma dificuldade, porque os professores vão dizer, mais uma tarefa para os professores. Não. Na verdade, é uma forma de reduzir a carga de tarefa dos professores. Porque se você tem a parceria da família... Porque o professor, além de todas as suas tarefas e mal remuneração, ele ainda tem que enfrentar a má vontade da família. Às vezes, a agressão da família. Esse ponto que eu queria falar para o senhor. Falar um pouco desses maus tratos da família. Às vezes, a agressão da família. Mas se você traz a família para a escola para ser parceira da educação, esta família vai ajudar. Por exemplo, que era a ideia dos CIEPs, gente. Eu não estou inventando nada. Nos CIEPs, você tinha os pais que durante o final de semana iam pintar a escola, iam tratar do jardim da escola. Então, se você traz os pais para essa tarefa de educação, você transforma a escola em um setor de comunidade, de convivência, de cooperação. Você alivia a carga do professor, você não aumenta a carga do professor, você alivia a carga do professor. Claro que para você conseguir esse apoio do professor, essa ajuda, você tem que melhorar o salário do professor. Você não pode exigir do professor que ele faça mais coisa sem uma remuneração de qualidade. Aliás, o professor é o mais importante profissional de toda e qualquer sociedade. E, portanto, merece receber o melhor salário, o mais digno, o mais qualificado. Isso é indiscutível. Isso é a condição sine qua non. Então, se a gente continua desvalorizando o trabalho do professor, é porque a gente não está valorizando a educação. A gente passa por um problema muito atual, novamente, da carência de profissionais na área de educação. Eu estava escutando hoje até numa matéria vindo para a Alerj e relatos de moradores de algumas comunidades que faltam professores novamente. E aí a gente para pensar há quanto tempo não existe um concurso, um reajuste nesse valor de quadro lá de número de professores. E aí uns se aposentam, outros se afastam por motivos. Mas isso é matemático. Desculpe aqui, mas... E novamente o poder público... Pietro, isso é matemático. Se lento. você bota mais dinheiro em segurança pública, é porque você não está cuidando da educação. Então, tira um pouco de investimento em segurança pública, porque segurança pública é o posterior, é a repressão. E a educação é para não ter repressão, é o anterior, é a prevenção. Então, isso é questão de administração. Os nossos administradores, eles têm investido de forma errada, no lugar errado, no grupo errado. Exatamente. Já diziam os chineses, cada escola que você fecha é mais prisão que você vai abrir. Darcy Ribeiro já falava, se os governos não construírem escolas de qualidade, vão construir presídio. Estão construindo presídio, cada vez mais. No tempo que Darcy Ribeiro falava isso, o Brasil tinha 400 mil presos. Hoje tem 900 mil presos, vai estar perto de 1 milhão.
No tempo que falaram que os CIEPs eram muito caros, o preso custava R$ 800. Hoje o preso do Rio de Janeiro custa R$ 3.500. Quem paga somos nós, quem Sim. paga é o contribuinte. Sim. E um preso no presídio federal custa R$ 35 mil. Então, estamos vendo onde é que estamos botando nosso dinheiro. Nós falávamos exatamente Estamos botando sobre nosso dinheiro. sobre investimento mínimo constitucional que não é investido em educação. A gente tem brigado muito sobre isso. Né? A nossa educação ela não cumpre os índices mínimos constitucionais de investimento, doutor Ciro, e pior, não cumpre os índices mínimos de desenvolvimento educacional como índice de, digamos assim, valorização para os outros países. Nós estamos muito aquém de países muito menores que o Brasil e que sequer sobrevivem com a renda que nós arrecadamos aqui, com a renda per capita, e é vergonhoso. E aí, chegando ao ponto quase que final desse nosso podcast, que infelizmente a gente tem que terminar, mas que seria uma série aqui que nós poderíamos fazer em 2 capítulos, 3, 4. Nós falávamos também, doutor Ciro, no início da nossa escolha de quem poderíamos trazer para falar sobre esse tema aqui, e falar de maus tratos. Eu tenho formação, eu tenho pós-graduação em violência doméstica contra criança e adolescente, pude estudar na PUC de São Paulo, e tive, assim, índices alarmantes naquela ocasião de violência doméstica nessas crianças que sequer poderiam... A gente poderia imaginar que os abusadores, que os atores principais seriam das próprias residências. Eu queria que o senhor falasse um pouco, na sua experiência dentro do judiciário, como é que o senhor passou sobre isso? Se o senhor tem relatos para a gente. Foi muito sofrido sempre. E isso é um projeto. Essa violência contra a criança parece que tem uma certa conivência, até mesmo dos setores que deveriam promover a proteção integral a crianças e adolescentes. É uma verdadeira covardia, porque as suas estatísticas estão corretas. A violência ela ocorre mesmo dentro de casa. É a criança a criança que tem a menor possibilidade de defesa, porque ela é agredida por aqueles que são seus cuidadores, aqueles que ela ama, que ela confia, que ela acredita. E são violências assim muito típicas de uma cicatriz que não fecha. Porque uma criança abusada, por exemplo, sexualmente dentro de casa, ela vai ser uma criança abusadora, ela vai ser uma criança reprodutora dessa violência, porque ela acha que se aquela pessoa que deveria protegê-la age assim com ela, é assim que ela deve agir com todos os outros. Então, a semente, o ovo da serpente, ela surge justamente dentro do lar, dentro de casa. E para isso, vamos tocar mais uma vez em políticas públicas. O Estatuto da Criança e do Adolescente criou um instrumento valiosíssimo, que são os conselhos tutelares. E que o poder público faz questão que não funcione. Impressionante. Aqui no Rio de Janeiro, nós deveríamos ter 70 conselhos tutelares. Não temos. Nós temos 19. Por quê? Porque não interessa ao poder público combater essa violência. Porque essas pessoas que são as vítimas de violência e que nem sempre são da classe baixa, essa violência ocorre em todas as categorias sociais. Né? Nós tivemos um caso aqui raro, né, de uma intervenção do Conselho Tutelar numa promotora de justiça que estava abusando de uma menina que ela tinha adotado. Ipanema, onde brilha, onde tudo brilha. Né? Hélio Luz dizia, onde brilha é o quê? Onde brilha onde a droga é utilizada sem nenhuma repressão, porque a repressão só ocorre nas favelas e nas comunidades. Mas e tivemos agora uma atuação fantástica do Conselho Tutelar, da Zona Sul do Rio de Janeiro, que fez um levantamento de que a polícia estava impedindo que as crianças, os pobres, os pretos da periferia frequentassem as praias de Zona Sul. Quando chegava um ônibus do Jacarezinho, com 50, 60 meninos lá naqueles navios ônibus negreiros, para irem se divertir, para irem ocupar uma área comum, uma área do povo, a praia, uma barreira fechava e impedia. O Conselho Tutelar fez um levantamento
que aqueles meninos eram presos sem nenhum ato infracional, sem nenhum crime, sem nenhum flagrante, desrespeitando a própria Constituição. Isso foi um trabalho do Conselho Tutelar. Veja a importância do Conselho Tutelar. Mas isso se nós tivéssemos no Rio de Janeiro 70 conselhos tutelares, mas nós só temos 19. Então, o prefeito é candidato à reeleição e todo mundo está batendo palma, mas ninguém está olhando para essa realidade de violência que estão sofrendo as crianças do Rio de Janeiro. E as crianças do Rio de Janeiro estão sofrendo essa violência por negligência do alcaide, desse e dos outros antecessores. Não é só esse, porque o Estatuto já tem 34 anos, vai fazer esse ano, e ninguém fez absolutamente nada para mudar. Faz assim arremedos, por exemplo. Vamos criar 19 conselhos tutelares, mas a lei diz que tem que ser 70, porque a lei diz que são um conselho tutelar para cada 200 mil habitantes. Então não tem esse mecanismo de proteção. E, doutor Ciro, desculpa interromper o senhor, mas além de não ter o mecanismo de proteção do Conselho Tutelar, como bem o senhor disse, o papel fundamental dele na proteção dos direitos da criança e do adolescente tem sido muitas vezes, salvo o melhor juízo, tolhido. O Conselho Tutelar ele não consegue cumprir o seu papel nessas circunstâncias justamente porque a própria sociedade não entende o papel fundamental do Conselho Tutelar, né? E bem como o senhor disse, o poder público não favorece o Conselho Tutelar nas suas localidades e pior, não dá o mínimo possível sequer para que ele possa ser mantido naquele espaço. Eu conheço muitos lugares que eu visitei o Conselho Tutelar. Doutor Ciro, eles sequer tinham um local para sentar, exatamente. Eles não tinham, na ocasião, não tinham ar-condicionado, não tem ar-condicionado, não tem transporte, não tem comunicação, não tinha telefone, equipe técnica. Não tinham exatamente a equipe multidisciplinar que determina a lei para funcionar, não tem. Não, o prefeito cria para dizer que criou cumprir a lei e para não funcionar. Exatamente. É para não funcionar. A gente assim como a educação. A educação está aí, mas está faltando professores, estão faltando matérias, estão faltando escolas. Não, aí a prefeitura enche a boca e diz assim, nós somos a maior rede escolar do país. Tudo bem, mas é a maior rede escolar, mas que não funciona, que não atende a todo mundo. Eu sou procurado diariamente por mães que querem vaga na escola, vaga na escola, vaga na escola, vaga nas creches, vaga nas creches. E eu também não tenho como resolver esse problema, porque quando eu era desembargador, eu mandava um ofício e eles atendiam. Agora, se eu mandar um ofício, eles vão rasgar. Conversando com a Flávia, antes de vir para cá, uma dúvida que eu tinha, tenho na verdade, né? O senhor, décadas e décadas atuando como desembargador, julgando, decidindo de fato a vida, a decisão mais assertiva ali, de fato, assim, somos seres humanos, há contestações ou não, mas o senhor dentro da lei fazendo a cumprir, e hoje o senhor, do lado de cá, do balcão, vamos dizer assim, né? O senhor advogando, o senhor representando alguém, defendendo alguém, como esse filme que deve passar na cabeça toda vez que o senhor entra dentro de um fórum ou entra dentro de um tribunal, de fato, para poder estar representando. Assim, obviamente, deve passar lá nem um filme, né, uma série na cabeça, mas como é para o senhor hoje estar, e assim, já aproveitando esse ensejo, como é que o senhor se vê, quais são as pretensões hoje do Ciro Darlan, famoso desembargador Ciro Darlan, hoje, perante a sociedade, perante a todos que você sempre defendeu e abraçou a causa e nos representou muito bem? Primeiro eu queria agradecer muito a vocês e dar o parabéns, porque esse podcast Fala Pública, ele honra o nome. Ele dá aqui a possibilidade da gente falar o que quiser para o público, e vocês que estão numa posição de assessores, de parlamentares, vocês terem a coragem de abrir os microfones para fazer essa reflexão pública e trazer qualquer pessoa, independente do posicionamento. Vocês não sabem o que eu ia falar, o que eu vou falar aqui, vocês me abriram o microfone
com essa democracia, vocês estão de parabéns. Eu Obrigada. queria muito que vocês continuassem esse projeto e que fossem sempre muito felizes aí. Obrigado. Obrigada. E quanto à sua pergunta, eu estou do lado que eu sempre estive, né? O fato de eu ter vestido a toga durante 42 anos nunca me tirou do lado do povo. Eu sempre procurei fazer justiça. E não existe justiça sem advocacia. E agora eu sou advogado. Quer dizer, eu estou apenas do lado que tinha que estar a minha vida toda, que é o lado da advocacia. Aliás, antes de ser juiz, eu fui advogado. E quando a gente põe a toga, a gente tem um advogado lá dentro, porque a gente está sempre procurando defender as boas causas, as causas justas. O juiz não tem que aplicar a lei, o juiz tem que aplicar a justiça, tem que fazer justiça. E nem sempre fazer justiça é a interpretação da lei. Eu muitas vezes fui questionado por minhas decisões, as pessoas diziam, polêmicas e tudo, mas é porque eu estava em paz com a minha consciência, fazendo justiça e nem sempre aplicando a lei, porque a lei, em determinadas circunstâncias, ela impede que você faça justiça. E para você fazer justiça, muitas vezes você tem que dar a interpretação da lei para alcançar aquele nível. E fazer a justiça é buscar equilibrar as circunstâncias, porque o filósofo diz que nós somos o homem e as suas circunstâncias. Então, muitas vezes você está numa determinada situação e que você não é um criminoso. E a gente vê no direito penal, muitas vezes a pessoa sendo julgada porque está numa comunidade e não porque fez alguma coisa. Ele está na comunidade, só pode ser traficante. É o pré-julgamento. Ele está mal vestido, ele só pode ser o criminoso. Ele é o mordomo, a literatura é rica nisso, né? Ele é o mordomo, então o primeiro suspeito é o mordomo. Então você tem que ter como juiz a sensibilidade de fazer essas interpretações, que nem sempre elas estão do lado da opinião pública, né? As melhores decisões que eu dei são decisões contramajoritárias. Quando a sociedade, o clamor público esperava que eu decidisse de uma forma, eu decidi de outra. Tem várias decisões aí que eu posso, depois vocês podem pesquisar aí, né, que chamaram de polêmica, que chamaram de mal aplicadas e que a minha consciência apontou que o caminho era esse, foi o caminho que eu segui. E ter essa felicidade de ter estado do lado dos mais vulneráveis é o maior motivo de orgulho na minha carreira, porque os mais vulneráveis sempre foram crianças, adolescentes, idosos. Né? E, doutor Ciro, para terminar, se o senhor pudesse, o senhor precisa atender? Vamos lá. Opa! um breakzinho. Só para terminar, eu queria que o senhor olhasse lá para a sua câmera aqui, né, e pudesse falar o que o Ciro garoto falaria hoje para o Ciro adulto. O que o senhor diria? Toma juízo, rapaz. Vê se emenda. Para de fazer bobagem por aí. Muito bom, doutor Ciro. Então, eu quero agradecer mais uma vez aos nossos colaboradores, a nossa equipe fantástica que está sempre aqui no estúdio. São fundamentais para que esse podcast exista. A gente convida a todos vocês que possam nos acompanhar no nosso canal Fala Pública Podcast. E encerrando aqui, doutor Ciro Darlan, dizer que nós somos aqui um pedacinho do oceano para tentar mudar alguma coisa. Parabéns. Mas que o senhor possa contar conosco sempre. O senhor é um convidado, as portas estão sempre abertas. O senhor está sempre na nossa lista primeira de convidados. E dizer que é um privilégio para cada um de nós que somos cidadãos do estado do Rio de Janeiro ter tido a oportunidade de passar pelo juiz, pelo desembargador e principalmente pelo palestrante, pelo professor, pelo escritor Ciro Darlan. Mais uma vez eu deixo com o Pietro para as últimas palavras e fechando aqui o nosso podcast. Assim, vou resumir como gratidão. Agradecer não só pela vinda aqui, mas por tudo que o senhor tem, que o senhor fez e o senhor tem feito por nós. A gente acompanhou e muito bacana escutar, de fato,
da sua boca, de fato, assim, pessoalmente, o porquê de algumas questões. Obviamente que a gente tinha muitos assuntos polêmicos, como o senhor mesmo falou, para falar, para poder relatar aqui, tentar esclarecer ou tirar alguma dúvida, mas a questão não é essa. A questão é entender realmente o pensamento, entender algumas coisas que ficam meio subjetivas no decorrer da vida, e a gente vai trazendo as opiniões de um lado, de outro, de forma democrática, concordando ou não concordando. Obviamente, várias cabeças pensam diferente, mas assim, é uma honra ter o senhor aqui e agradecer por tudo que o senhor fez. E mais uma vez, reforçar o que a Flavinha falou, que o podcast está de porta aberta. Espero que a gente possa ter várias e várias outras oportunidades como essa. Tá bom? Parabéns, muito doutor obrigado, Silvio. meu Muito querido. obrigado. Prossigam, continuem aí. Continuem. Muitíssimo obrigada, viu? Estamos muito felizes com Bora. a sua participação. Estou lançando a Academia Brasileira de Letras do Cárcere. Vamos lançar aqui. Podemos lançar. Academia Brasileira de Quando o Letras do senhor Cárcere. lançar, nós estaremos aqui. Dia Pode 18 lançar. de abril vai ser o lançamento. Então, na primeira semana de abril, o senhor faz aqui o lançamento. Vamos fazer. Chamamos.